Talvez você tenha se deparado com situações aonde pessoas próximas de você sentem inveja de você, sentem ciúmes de você e você tem observado que pessoas do seu convívio, pessoas ao seu redor, talvez familiares seu, pessoas da sua família, se sentem como se você não tivesse capacidade para fazer aquilo que Deus te prometeu. Então essas pessoas elas começam a te olhar de uma forma diferente, elas começam a te menosprezar, menosprezar as suas ações, menosprezar as suas atitudes, menosprezar as suas habilidades. E talvez você esteja se perguntando por que que essa pessoa que deveria torcer pelo meu sucesso, torcer pelo meu crescimento, uma pessoa que deveria me apoiar nas minhas escolhas, nas minhas decisões, uma pessoa que deveria querer ver as promessas de Deus se cumprirem na minha vida, talvez são pessoas que estão próximas de você, mas que duvidam da sua capacidade, pessoas que duvidam as habilidades que Deus colocou nas suas mãos, pessoas que duvidam daquilo que Deus prometeu para você e que Ele vai fazer na sua vida, pessoas que menosprezam a sua capacidade, que menosprezam o potencial que você tem e que o Senhor já te disse que você tem, mas são pessoas que estão ao seu redor e que não conseguem enxergar aquilo que Deus tem para fazer na sua vida, aquilo que Deus te prometeu, aquilo que Deus entregou nas suas mãos. São pessoas que estão próximas de você, são pessoas que você ama, que você queria que torcessem pelo seu sucesso, que torcessem pelo seu crescimento, que pessoas que você queria que sonhassem junto com você, mas você tem percebido, você tem observado que são pessoas que sentem ciúmes, são pessoas que no fundo têm inveja, talvez não demonstrem tão claramente, mas você consegue perceber que são pessoas que queriam estar vivendo aquilo que o Senhor quer que você viva. E quando você carrega um grande propósito de Deus na sua vida, quando o Senhor ele tem uma unção exclusiva para você, as pessoas próximas de você, pessoas do seu convívio, familiares, amigos, elas vão sentir inveja de você, sem um motivo aparente. E talvez você se questione, mas eu não tenho bens materiais, eu não tenho um carro caro, eu não tenho uma casa luxuosa, eu não tenho bens valiosos, eu não tenho nada material que justifique do porquê essa pessoa sente inveja de mim no fundo. E talvez você conquiste uma coisa bem pequena e você percebe que o sorriso daquela pessoa é um sorriso falso. Você percebe que quando você está feliz por conquistar algo, por dar um passo importante na sua vida, aquela pessoa ela não tem uma felicidade tão verdadeira assim por aquilo que você está conquistando. Então, talvez você fique se perguntando por que que essa pessoa sente inveja de mim? Por que que essa pessoa eh, está se comportando assim se eu não tenho nada que justifique isso? Mas essas pessoas elas vão sentir inveja de você sem um motivo aparente, porque não é algo que elas conseguem enxergar com os seus olhos físicos, mas é algo que é perceptível apenas no mundo espiritual. É o espírito delas que percebe que há algo diferente em você, que há algo diferente sobre você, porque você é um escolhido. Você é uma pessoa que carrega uma unção, que carrega um propósito de Deus. Então, no mundo espiritual, ainda que os olhos dela não conseguem ver, como eu disse, talvez você é uma pessoa que não tem bens materiais, você não tem uma condição financeira boa, você não tem uma posição exclusiva no seu trabalho, talvez a sua vida profissional não é tão importante assim, mas porque aquilo que elas sentem ao seu respeito não é algo que elas conseguem ver no mundo físico. É somente o espírito delas que consegue perceber. E a palavra do Senhor nos diz que quando Davi foi ungido rei por Samuel, ele estava no meio dos seus irmãos. Porém, Davi ele foi o último a ser apresentado a Samuel. Todos os irmãos de Davi haviam sido apresentados antes a Samuel e o Senhor não escolheu nenhum deles. Então, os irmãos de Davi passaram todos na frente dele. E
que Samuel foi dizendo: não é esse que o Senhor escolheu, não é esse que o Senhor escolheu. Porque havia uma unção que estava reservada exclusivamente para Davi. Aquela unção, ela tinha o nome de Davi, ela carregava o nome de Davi, aquela unção era exclusiva para ele. Então, os irmãos de Davi, eles estavam presentes quando eles viram Davi ser escolhido pelo Senhor e ser ungido para ser rei. E eu fico imaginando que os irmãos de Davi, por estarem ali presentes no momento que ele foi escolhido, que ele foi ungido, e todos eles tinham passado antes por Samuel, mas Samuel não escolheu nenhum deles. Isso deve ter gerado uma inveja muito grande no coração deles. Eles devem ter se questionado: por que não foi eu? Por que eu não fui escolhido? Por que essa unção não foi reservada para mim? Então, talvez essas pessoas próximas de você, elas estão se questionando, porque elas sabem que você vai viver algo grande. Elas sabem que tem uma unção exclusiva sobre você. Então, talvez elas estão se questionando: por que essa unção não está sobre mim? Por que eu não consigo estar tão próximo de Deus como ela? Por que eu não consigo crescer espiritualmente como essa pessoa? E talvez é isso que eles têm se questionado. Aos olhos dos irmãos de Davi, eles pensavam que ele não tinha capacidade, que ele não tinha habilidades para ser rei. Eles menosprezavam Davi. Por Davi ser o menor da casa, Davi não tinha habilidades de guerra, Davi não sabia lutar, Davi não sabia usar uma espada, não sabia usar uma armadura. Davi não tinha habilidades que para eles eram importantes. Mas o Senhor rejeitou todos os outros para escolher Davi. Mesmo Davi não tendo as habilidades que aos olhos dos irmãos dele eram importantes para poder ser rei. Porque Davi, ele foi escolhido pelo Senhor para ser capacitado pelo Senhor. Ele não foi escolhido porque ele já tinha capacidade. Ele foi escolhido para ser capacitado, porque é assim que Deus faz. Ele não escolhe os capacitados. Ele capacita os seus escolhidos, porque quando o Senhor escolhe alguém, ele vai te dar habilidades, ele vai colocar nas suas mãos ferramentas, ele vai te ensinar aquilo que for necessário para que você desempenhe a função, o propósito que ele determinou sobre a sua vida. Davi foi ungido na presença dos seus irmãos. Ele foi honrado pelo Senhor na presença daqueles que os desprezavam e duvidavam da sua capacidade. E é assim que o Senhor faz. Assim como o Senhor fez com José, ele foi honrado na presença dos irmãos dele que o venderam como escravo, né? Para que ele fosse morto. O Senhor honrou José na presença dos irmãos dele, para que os irmãos dele pudessem contemplar que o Senhor estava com ele, que o Senhor o havia escolhido. O Senhor queria mostrar para os irmãos de José que mesmo eles tentando se levantar, mesmo eles tentando ir contra aquilo que Deus já tinha determinado sobre a vida de José, porque os irmãos de José também sabiam aquilo que o Senhor havia determinado sobre a vida dele. Porque quando José sonha e ele conta os sonhos para os irmãos dele, eles já percebem o que o Senhor havia determinado sobre a vida de José. Então, por causa desse sonho que José teve, os irmãos dele se levantaram para tentar impedir que a promessa de Deus se cumprisse sobre a vida de José. Mas o que o Senhor faz? Ele levanta José e ele honra José diante dos irmãos dele, diante daqueles que tentaram matar o sonho de José, diante daqueles que tentaram frustrar os planos que o Senhor tinha sobre a vida de José. Então é assim que o Senhor faz. Ele te honra na presença daqueles que acham que você não tem capacidade, que acham que você não vai além, que acham que as promessas de Deus não vai se cumprir sobre a sua vida, que acham que você não vai crescer, que você não vai ser melhor do que eles. É assim que o Senhor faz. O Senhor fez da mesma forma que ele fez com José, ele fez com Davi. Por quê? Porque os irmãos de Davi desprezavam ele, menosprezavam as capacidades dele, as habilidades dele. Mas a palavra diz que a partir daquele dia que Davi ele foi ungido rei diante dos irmãos dele, o Espírito do Senhor veio poderosamente sobre Davi. Mas não foi só dos irmãos que Davi ele precisou lidar com a inveja. Saul, quando percebeu que o Espírito do Senhor o havia abandonado e que agora o Espírito do Senhor estava com Davi, Saul passou a sentir inveja de Davi e passou a querer matá-lo, porque espiritualmente Saul havia percebido
que se o Espírito do Senhor estava sobre Davi, que Davi iria conquistar grandes coisas, que Davi iria ser grande, que Davi iria fazer grandes coisas na vida dele. Veja bem, Saul ele ainda era rei, Davi era só um menino. Saul ainda era rei, mas a palavra diz que ele tinha medo de Davi, pois ele sabia que Davi carregava uma unção e que também estava cheio do Espírito do Senhor. Saul ele ainda era rei e Davi ainda não tinha conquistado nada grande. Davi ainda não tinha nenhuma posição privilegiada. Davi ainda não tinha conquistado grandes coisas. Mas porque o Espírito do Senhor estava sobre a vida de Davi, Saul percebeu que Davi iria se tornar grande, que Davi iria conquistar grandes coisas, que ele ia fazer grandes coisas, porque o Espírito do Senhor estava com ele. Então foi por esse motivo que Saul ele começou a ter inveja de Davi, ele começou a perseguir Davi, ele começou a querer matar Davi, porque ele queria matar Davi para impedir novamente, como aconteceu na história de José, ele quis matar Davi para impedir que os planos do Senhor, aquilo que o Senhor havia determinado sobre a vida de Davi se cumprisse. Saul se levantou para impedir que esses planos se concretizassem. Ou seja, antes mesmo de Davi ser alguém importante, antes mesmo dele se tornar rei, antes mesmo dele ter alguma posição privilegiada, antes mesmo de Davi tomar posse daquilo que o Senhor havia entregado a ele, porque o Senhor já havia mandado ungir Davi como rei, mas ele ainda não havia tomado posse. Davi foi tomar posse, foi se tornar rei mesmo anos depois, mas a unção já estava sobre ele. Isso quer dizer que antes mesmo de que você comece a viver as promessas do Senhor sobre a sua vida, antes mesmo que você comece antes mesmo que as promessas do Senhor comecem a se concretizar sobre a sua vida, antes mesmo que você consiga apalpar aquilo que o Senhor já te entregou, aquilo que o Senhor já determinou sobre a sua vida, aquilo que o Senhor te prometeu, que você ainda não consegue ver, antes mesmo que todas essas coisas se realizem, pessoas vão se levantar com inveja daquilo que você vai se tornar, de quem você vai ser, daquilo que o Senhor vai fazer na sua vida. Então, se você tem se deparado com situações onde pessoas próximas de você, familiares, amigos, você tem percebido que essas pessoas têm inveja de você, o Senhor quer te dizer hoje, não se preocupe com isso. Eles estão se levantando, a inveja está se levantando, eles estão agindo dessa forma porque eles já perceberam espiritualmente aquilo que eu tenho para a sua vida, aquilo que eu tenho determinado sobre a sua vida, aquilo que eu vou fazer na sua vida lá na frente. Eles ainda não conseguem contemplar com os olhos humanos, com os olhos físicos, mas eles conseguem perceber espiritualmente que algo grande vai acontecer sobre a tua vida. Antes mesmo de Davi ter alguma posição privilegiada, antes mesmo dele tomar posse daquilo que o Senhor havia entregado a ele, ninguém havia contado para Saul que Davi futuramente seria rei. Saul não sabia que Davi iria ser rei. Mas mesmo assim ele já tinha percebido que o Espírito do Senhor estava sobre ele, que grandes coisas iriam acontecer na vida de Davi, que ele seria um grande homem de Deus. Então, a unção do Senhor que está sobre você, ela é perceptível espiritualmente. Essa unção ela pode ser percebida no espírito. Talvez você vai se deparar com pessoas no seu trabalho, nos ambientes que você convive, pessoas que não gostam de você sem um motivo aparente. Pessoas que você nunca fez nada de mal a elas. Talvez você tenha conversado poucas vezes, mas são pessoas que te olham diferente. Você percebe pessoas te olhando de uma forma diferente, você consegue perceber a inveja. O Senhor tem te mostrado essas pessoas, Ele tem mostrado para você, para que você possa perceber a inveja dessas pessoas, para que você fique atento que nem todo mundo quer o seu bem, para que você fique atento que nem todo mundo quer ver as promessas do Senhor se cumprir sobre a tua vida. Então permaneça em segredo, permaneça em silêncio, não conte os seus planos a ninguém, não conte aquilo que você tem apresentado a Deus em oração.
Não conte para as pessoas, familiares. Guarde somente para você e o Senhor aquilo que o Senhor já prometeu para você, aquilo que Ele colocou, entregou nas tuas mãos, aquilo que você ora e entrega ao Senhor todos os dias, não é algo para ser compartilhado com outras pessoas, porque assim como os irmãos de José se levantaram contra ele, assim como os irmãos de Davi menosprezavam ele, assim como Saul tentou impedir que a promessa do Senhor se cumprisse sobre a vida de Davi, assim também somos nós, quando nós carregamos algo de Deus na nossa vida, quando nós carregamos um propósito, quando nós carregamos uma unção. Pessoas próximas de nós, elas vão duvidar, elas vão menosprezar a nossa capacidade para poder tentar impedir que aquilo que Deus tem para fazer na nossa vida se cumpra, porque essas pessoas, infelizmente, elas não querem ver a gente vivendo as promessas que Deus tem sobre nós, unção exclusiva que o Senhor tem sobre a nossa vida, mas que não tem sobre a vida delas. A unção de Davi era exclusiva para a vida dele. Nenhum dos irmãos dele fez parte dessa unção. Nenhum dos irmãos dele recebeu a mesma unção, porque ela estava separada exclusivamente para Davi. Então tenha sabedoria, que essa palavra fale no seu coração, que você medite sobre ela e que o Senhor comece a abrir os seus olhos e te mostrar quem são as pessoas que você deve evitar contar os seus sonhos, evitar contar os seus planos, para que o Senhor possa acelerar o cumprimento da promessa que Ele tem sobre a sua vida.